Olá, começa agora no canal Verdade e Vida mais um episódio onde teremos o privilégio de abordar a temática sobre é verdadeiramente a Bíblia um livro atual? Vamos poder aprender mais com os nossos convidados que fazem parte deste grande encontro. Estou falando do missionário João Afonso Samuhongo, ele que é missionário do Ministério Sem Fronteira e também diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central Menonga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E também está conosco o diácono Leonel Júlio Moraes, ele que também é coordenador de uma filial da Igreja Adventista e que também agora responde como vice-diretor do Ministério Pessoal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Exato. E você que nos acompanha no outro lado, é bem-vindo e pedimos que se inscreva e dê já o seu like, porque assim o nosso canal será promovido e mais pessoas verão o nosso conteúdo. É a Bíblia verdadeiramente um livro atual e com poder transformador nos dias atuais? Sim, realmente, quando nós queremos abordar a questão sobre a Bíblia, precisamos levar alguns critérios em conta. Sendo a Bíblia um livro confiável, a palavra de Deus, existem elementos que trazem a existência de uma palavra fiel e confiável. Também existem elementos que não podemos nos basear. Eu vou dar aqui dois exemplos práticos. Por exemplo, existem questões, por exemplo, sobrenatural que ocorreu num período enquanto a Bíblia foi escrita que não podem ser provados. Mas existem também eventos que podem ser provados. E acredito que a gente vai conseguir trazer verdades que estão ligadas a isso. Por exemplo, nós podemos falar de costume, cultura de povos ao longo do período enquanto foi escrita a Bíblia. Sabemos que é uma palavra de Deus que foi inspirada por os homens, por intermédio do Espírito Santo. Esses homens ouviram e aceitaram e entenderam aquilo que é o chamamento da presença de Deus. Por sua vez, então, nessa inspiração, trazeram a palavra do Senhor. Amém. Ok, eu gostaria de acrescer é que existem várias evidências, né, para a autenticidade da Bíblia Sagrada. Temos também evidência, para além de várias evidências internas, também que o mesmo livro, né, diz, temos também evidência externa, assim como a arqueologia comprova também que a Bíblia é verdadeira. E também temos também ciência, porque tem autores, né, cientificamente, assim como Isaac Newton e Galileu, que também comprovaram também a autenticidade ou a veracidade da própria palavra de Deus. Amém. Sim. Agora mesmo que estamos falando um pouquinho daquela que é a arqueologia, auxiliando com as Sagradas Escrituras, as descobertas arqueológicas dos dias atuais, elas fortalecem ou enfraquecem aquela que é a veracidade das Sagradas Escrituras? A arqueologia, né, atualmente, elas fortalecem. Por que fortalecem? Em primeiro lugar, que são evidências, né? São descobertas que a Bíblia ela fala e a arqueologia comprova, né? Por exemplo, eu gostaria de ler uma nota aqui que a arqueologia, né, traz evidência, né? E a palavra de Deus também fala. Por exemplo, eu tenho aqui uma nota que eu gostaria de ler, que diz assim: o tijolo de Nabucodonosor. Nós sabemos que Nabucodonosor foi um dos reis da Babilônia. A Bíblia já vem, né, falando de Nabucodonosor várias vezes. Então, a arqueologia, ele traz evidência de uma verdade. Ele diz assim: o tijolo de Nabucodonosor foi achado na ruína de antiga Babilônia, em 1990. Nela está escrita a seguinte declaração: eu sou Nabucodonosor, rei de Babilônia, provedor do templo de Esagil e Esida, filho primogênito de Nabolassari. O nome de Nabucodonosor é mencionado cerca de 100 vezes em diferentes livros das Escrituras. Por exemplo, 2 de Reis
Segunda de Crônica, Esdras, nesses livros todos, Jeremias, acabamos por quê? Por ver o nome de quê? De Nabucodonosor. Exatamente. Missionário Leonel, também tem alguma coisa a contribuir, alguma coisa a dizer concernente àquela que são as descobertas arqueológicas para darem a veracidade das Sagradas Escrituras e que o nosso telespectador tenha exatamente a confiança de apegar-se à Bíblia como sendo a palavra de Deus, não simplesmente por ouvir falar, mas porque vê as descobertas atuais a estarem em ligação com aqueles que são os princípios bíblicos. Sim, sim, sim. Tanto é que nós sabemos que existem dois grandes grupos, né? Que tem cristãos, ateísmo e teísta. Para os ateísmos, essas pessoas têm uma certa dificuldade de confiar na Bíblia porque eles acreditam muito na ciência. E a arqueologia também é um ramo da ciência. Isso ajuda muito a trazer prova que podem dar sustentabilidade e confiar. Daí é que nós podemos afirmar que ajuda. Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, o capítulo 5 de João, ele fala da piscina de Betesda. E é só nós abrir a palavra do Senhor, nós vamos conseguir perceber exatamente o que a Bíblia aqui está a mencionar. Gostaria que reforçássemos ao nosso telespectador o capítulo? Capítulo 5 do livro de João, São João. Aqui diz assim, na minha tradução, diz assim, a cura de um paralítico. Bom, no capítulo 5 de João diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa em Jerusalém, Jesus Cristo foi para Jerusalém, existe ali um portão das ovelhas, a um tanque chamado hebraico Betesda. Esse tanque, ou que é também considerado uma piscina, em Jerusalém, na medida em que o grupo de arqueólogos foram fazer escavações, eles conseguiram encontrar a existência disso. Para quem tem uma determinada dúvida de veracidade daquilo que é a Bíblia, ele consegue já comprovar, porque os homens que estudam a ciência, eles a fazerem esse trabalho de arqueologia, encontraram uma existência que a Bíblia menciona. Claro que não é o único, mas existem outros elementos que podem dar a existência. E ali, para quem é ateu, que já tem dificuldade de acreditar na existência de Deus, sobretudo na palavra do Senhor. Então, quando tem uma prova disso, como o irmão João disse, ele falou sobre a existência de uma peça arqueológica no tempo do rei Nabucodonosor. Então, isso já prova que existem existências práticas com base à ciência, falou também dos cientistas, Galileu, falou do Isaac Newton. Então são pessoas que estão ligadas à ciência e automaticamente isso ajuda a ver a veracidade da Bíblia, se é ou não um livro confiável. Mas também existem elementos que nós não podemos apegar. Para quem já é cristão, para falar, existe ateu e teísta, né? Aqueles que acreditam. Para quem acredita, ajuda, mas isso não é o elemento principal. Por que não é o elemento principal? Porque nós, para ler a Bíblia, nós precisamos crer nela. E um dos elementos principais na Bíblia é a crença. Quando nós acreditamos, porque na Bíblia não vai encontrar questões que dão a existência, que a ciência pode provar. Você vai encontrar questões de milagre, questões sobrenatural. E isso não tem como provar com a ciência, você precisa crer nela. Daí é que, para quem é cristão, consegue saber o que é a fé, o que não é a fé. E ele consegue perceber realmente, por intermédio da fé, é possível que o profeta Moisés abriu o mar. Mas agora, se formos na ciência, haverá dificuldade de provar isso. Assim como muitos dos milagres que a Bíblia faz menção. Mas nós podemos estudar costumes, povo, e isso nós temos como provar. Então, para quem é cristão, o conselho é: você precisa exercer a tua fé para estar ligado com aquele que é a fonte da vida. No caso, estamos a falar Deus. Fora disso, terias uma grande dificuldade. Amém. E como explicar, né, ou responder às alegadas
contradições que nós encontramos na Bíblia. Eu gostaria que o telespectador também nos seguisse, abrindo agora as Sagradas Escrituras, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Diz assim na minha versão: assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaac. Em outras versões, nós vamos encontrar, ao invés do pronome pessoal, vós, nós encontramos nós. E essas contradições bíblicas, muitas das vezes aparecem como sendo levantadas para não trazer evidências reais, né, daquela que é a veracidade bíblica. Como explicar, talvez, ao telespectador que tem uma versão e que essa versão vem vós, né, vem nós, ao invés de vós? Como explicar essas Bom, isso contradições? para mim parte do princípio de que quando nós estudamos a história de um povo, nós devemos nos basear em alguns elementos. Primeiro, a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos por autores diferentes. E muitos desses autores não tiveram contato uns aos outros. E também sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais, que é o grego, aramaico e hebraico. Esses 3 idiomas, mas hoje nós sabemos que existe Bíblia traduzida até em Anela, em Umbundo, em português, e se calhar em outras línguas que aqui nós não conhecemos, mas a Bíblia foi traduzida assim. Então, nesse processo de tradução, muita coisa pode escapar, mas isso não é do todo para fugir naquilo que é a veracidade da Bíblia. Eu posso dar aqui um exemplo. Mesmo nós, ao produzir uma informação, muitas das vezes, ao passar essa informação a outra pessoa, ao traduzir essa informação, nós já conseguimos perceber que existe diferença a forma como cada um vai contar. E quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que ainda existe fidelidade naquilo que são conteúdo. O que existe aqui nessas contradições, muitas das vezes, são textos críticos e texto recepto. O que é isso? Nós sabemos que existem os textos críticos, são textos que foram baseados na linguagem original, naquilo que a Bíblia foi mencionada. Já os receptos são aqueles que escreveram, os copistas, enquanto eles recebiam e ditavam a Bíblia. Então, muitas das vezes eles entendiam que não necessariamente, às vezes o tom dele, a qualidade da primeira pessoa, aí ainda fazia se sentir. E é essa que nós podemos chamar de contradição, porque se formos ver de forma geral, a Bíblia não se contradiz. E o que às vezes as pessoas fazem é se contradizer porque pegam um texto fora do contexto para justificar um, e muitas das vezes cria essas confusões. Ok, então conforme, né, o irmão Leonel acabou de dizer, né, que a Bíblia, né, na sua tradução, né, existem textos críticos e receptos. Esses textos críticos, né, tal conforme o irmão Leonel acabou de mencionar, né, são a tradução do original. E tem os textos receptos que eles traduziram a partir já do quê? Daquilo que foi traduzido. E normalmente nessa tradução o que nós entendemos é que Deus, né, entre os escritores, ou seja, aqueles que foram revelados e inspirados por Deus, Deus não lhes tirou a forma deles natural como humanos. Eles escreveram na linguagem humana, a partir do nível social, cultural e também nível intelectual. Eles tiveram que escrever tal conforme eles eram. Exato. Então, deste jeito, há sempre, né, aquilo de que sim, na ortografia. Um errozito na ortografia, mas isso de modo nenhum faz com que a palavra de Deus perca a sua veracidade. Não altera nada. Porque isso aqui é simplesmente que uma tradução. Uma tradução. E muitos deles foram ditados nos textos receptos. Né? São conteúdo que eles ditaram, eles estavam sentados e ditaram este conteúdo para muitos deles. Por isso que há esta disparidade, texto que aparece em vós, texto que aparece em nós. Mas quando você estuda o contexto histórico e cultural, você acaba por perceber que não há nenhuma contradição. Mas eu queria também reforçar, quando nós estamos a falar da Bíblia, existem algumas traduções
depois de muitas traduções que fogem de alguma verdade. Sim. E é muito normal, porque algumas pessoas também, isso é como a própria religião, nós sabemos que algumas igrejas fugiram daquilo que é o conceito do cristianismo, que Cristo é o centro. E nós também podemos fazer algumas recomendações de Bíblias assim que podem ser utilizadas Certo. de forma geral. Estamos a falar Ferreira de Almeida, estamos a falar João de Almeida atualizada, estamos a falar o King James. Essas são as Bíblias ainda confiáveis, porque a tradução é realmente com base naquilo que é a fidelidade da palavra do Senhor. Sim. Pode existir, fora dessas traduções que nós fizemos menção aqui, uma outra contradição que nós também não vamos querer aqui justificar ou querer defender, porque cada um, hoje em dia, como aquilo que é a palavra do Senhor, as pessoas estão puxando como se diz, dessas doutrinas, estão traduzindo algumas palavras de Deus já para favorecer a ideia humana. Exato. Mas nós pegando esses aqui, porque são traduções que foram feitas de 1800 a 1900, são traduções reais, confiáveis. Certo, principalmente a King James 1611. Exato. Esta versão é muito boa, eu aconselho. Mesmo João Ferreira de Almeida atualizada, e até quando o telespectador começar a fazer, né, leitura nessas Bíblias, a linguagem é muito difícil, o vocabulário é muito pesado. Exato. Tudo porque eles não foram muito atualizados, não foram muito atualizados, mas quando acabas por ler a linguagem de hoje, Exato. você verá que até a doutrina, né, não é conservada da Bíblia. Exato. Né? Porque há Bíblias que aparece a palavra domingo, né, os dias de semana, segunda-feira, terça. Essas Bíblias não são aconselháveis nós a estudar, né, quando se trata, estudar com esta Bíblia, quando se trata de assuntos assim doutrinários, não são aconselháveis. Exato. E gostaria também de dizer aqui aos meus queridos irmãos, existem pessoas que dizem que somente o Antigo Testamento é inspirado, o Novo não. Existem textos bíblicos que podem comprovar de que verdadeiramente a Bíblia toda ela é inspirada por Deus. Sim, eu gostaria de convidar, né, o telespectador para que todos nós possamos, né, ler. Vamos ir para o livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Vejam que aqui diz, ele começa assim: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Mas o que nós queremos pegar aqui nesse verso é o início do versículo 16, que diz: toda a escritura divinamente é inspirada. Então a palavra de Deus, toda a escritura, não é uma parte, é toda a escritura. Quer dizer que desde o primeiro livro, que é Gênesis, até o livro de Apocalipse, é a palavra de Deus, porque foi inspirada. Amém. Ok, e não só, nos baseando naquilo que nós fizemos já menção aqui, por exemplo, o irmão João falou de uma situação histórica que aconteceu no Antigo Testamento. Eu falei do que aconteceu no Novo Testamento. Então, se tivermos que basear naquilo que é uma prova, ele falou de uma prova arqueológica, eu falei também uma prova arqueológica do Novo Testamento. Então, com essas duas evidências, ela já consegue balancear que estão no mesmo nível, quer seja o Antigo Testamento, quer seja o Novo Testamento. Então, de acordo com a palavra do Senhor, do irmão João que abriu, que é 2 de Timóteo, ele fala que toda a escritura divina é inspirada, serve, quer dizer que uma complementa a outra. Não dá para também, e eu acredito que a comunidade cristã entende bem isso, não dá para estudar um fato histórico ou um contexto dentro da Bíblia sem ter a base simplesmente um testamento. Porque a Bíblia não se estuda assim. O próprio livro de Isaías, ele vem falar que é porque mandamento sobre mandamento, texto sobre texto, regra sobre regra. Isso quer dizer que é um pouco no Antigo Testamento, assunto do mesmo contexto, e assunto no Novo Testamento do mesmo contexto.
E se for diferente, então já não estamos a estudar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor se estuda mesmo ela toda. Por isso que falam que a Bíblia é composta por 66 livros, com base 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Prefazem a palavra toda do Senhor. Então, se nós considerar uma parte, e aí queríamos abrir uma igreja, ou nossa crença está baseada só no Antigo Testamento, descartamos o Antigo Testamento, então estaríamos a fazer a contrária àquilo que é a palavra de Deus. E para quem faz parte do cristianismo, ele entende essa linguagem que nós estamos fazendo menção, é considerado a Bíblia toda. Então, aqueles que dizem que com a ressurreição de Cristo, né, o Antigo Testamento ficou para trás, agora vivemos o Novo Testamento porque Jesus ressuscitou e foi esse testamento que os discípulos foram aprendendo de Jesus. Nós podemos então dizer que a Bíblia toda ainda é válida. Há pessoas que têm a credibilidade simplesmente na ressurreição de Jesus Cristo. E que o Antigo Testamento foi do passado. Nos fala de história, fala de Moisés, de Daniel, e parece que atualmente não é muito relevante para algumas denominações. Bom, nós quando olhamos a própria Bíblia, ele vai responder. O próprio Jesus, ele vai falar isso em Mateus capítulo 5, verso 17. Abrimos aí a nossa palavra do Senhor. Ele diz assim: não pensa que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas sim para cumprir. Então, logo, a própria Bíblia vem responder que isso é uma afirmação falsa. Exato. Ou seja, já sabemos que ele quer justificar a nova doutrina, a igreja que ele levantou. Porque se for com base a própria Bíblia, a própria Bíblia vem dar resposta aqui na pessoa do mestre, nesse caso Jesus. Ele não vai fazer esse trabalho. Ele veio simplesmente para contradizer. Mas existem algumas questões que também podem ser aqui levantadas, que o povo, muitas das vezes, foi excesso naquilo que é a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus começou a ver que era necessário trazer uma verdade com base naquilo. Não é que ele poderia mudar. Imagina que algumas pessoas começaram Uma lavagem cerebral. Exatamente. Imagina que algumas pessoas começaram a falar sobre a lei de Deus e a ideia que eles tinham sobre aquilo que é a palavra de Deus na base da lei era pesada, porque eles começaram a levar já naquilo que eles queriam. E aí as pessoas começaram a pensar que não, a palavra do Senhor é tão pesada que nenhum ser humano poderia cumpri-la. Mas não é essa a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor foi dada com base no amor. E mesmo a lei dele é com base no amor. Então, quando nós fizemos com amor, a coisa torna-se diferente. E às vezes o excesso vem quando nós queremos acrescentar alguma coisa a mais daquilo. Mas senão, o nosso Senhor Jesus deixou muito claro que não é para esse elemento que vem. A ressurreição de Cristo vem para glorificar, e até porque no próprio Antigo Testamento ele falava já disso. Não é alguma coisa nova, só vinha retificar aquilo que inicialmente se falou. Exato. Missionário João, qual foram os escritos que Jesus usou na sua época? Ele baseou-se naquele que é o próprio Novo Testamento ou então criado pelos ensinamentos dos profetas, referindo ao Antigo Testamento? A Bíblia contém muitas evidências mesmo, mas eu vou ver aqui, livro de Mateus. Perdi o texto. Bom, um dos exemplos que nós também podemos ajudar. Quando você estuda no Antigo Testamento, você vai ver sobre não é que eu estaria fugir do tema, mas você vai ver em algumas passagens no Antigo Testamento falando sobre o Cordeiro. E em muitas cerimônias foi realizado. E quando você vê no Novo Testamento, você vai perceber que esse Cordeiro que muito se falou, se realizou em Páscoa e em diversos eventos, se referia a Jesus. Então você vê que o profeta João Batista, ele vem aqui trazendo evidência clara do Antigo Testamento. Se você ver no capítulo 1 de João, o verso 29, ele vai dizer assim: disse,
No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui já está a trazer uma prova da existência do Antigo Testamento. Quer dizer, na pessoa de Jesus, olhando para ele, o João conseguia afirmar que era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Quando nós vamos no Antigo Testamento, vamos estudar as festas que lá existiam, o sacrifício feito, você vai perceber que em muitos desses era utilizado o Cordeiro para simbolizar, né, a eliminação do pecado, ou como é que chama mesmo, Mateus? Redimir-se. Então, nós sabíamos que um animal em si só não tem capacidade de trazer isso ao ser humano. Exato. Então, essa era a figura, é o antitipo de Cristo. Você consegue perceber que o João Batista, ao falar disso, está trazendo evidência do Antigo Testamento. Logo, está claro. Exato. Está claro então que quando João Batista traz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele traz o povo a refletir no Antigo Testamento e olhar para Jesus como sendo o cumprimento daquilo que são as Sagradas Escrituras. Isso no antitipo, no tipo do Cordeiro de Deus, né? Trazendo que, olha, o que vocês têm em mente é o Cordeiro que nós sacrificávamos. Agora, eis ali o real, o verdadeiro, que era exatamente Jesus Cristo. Trazendo o passado para lhes fazer compreender o presente. Sim. Então, existem algumas provas que os irmãos podem trazer como evidência da transformação operada nas vossas vidas pelo estudo das Sagradas Escrituras? Um testemunho, uma experiência viva? A maior experiência é mesmo sobre a nossa própria vida. Eu, por exemplo, eu trago essa experiência porque antes de conhecer a Deus, né, andávamos de outra forma, né? Antes de eu conhecer a Deus, eu, por exemplo, nasci na Igreja Católica, apesar de que as pessoas, né, que me criaram, a minha tia, ela foi alguém que realmente nos educou nos princípios da Palavra de Deus. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente a Palavra de Deus, porque nós anteriormente não líamos a Bíblia nem nada, só nos acostumaram a ir a uma determinada igreja. Mas quando nós tivermos contato com a Palavra de Deus, a nossa vida hoje que mudou. Ou seja, a minha vida, né, depois de ter contato com a Palavra de Deus, mudou. E eu fui comparando esta Palavra de Deus com os conteúdos, ou seja, o conhecimento que eu obteve da ciência. Eu lia muitos livros e eu percebi que este é um livro diferente de qualquer outro livro. E hoje eu sou apaixonado por este livro, porque eu sinto o poder de Deus trabalhando aqui na Escritura Sagrada, transformando a vida de muita gente além de mim, porque também já ouvi testemunho de muitas pessoas que leram a Palavra de Deus e foram transformados. E há muitas evidências, tanto entre os cristãos, como também entre as pessoas que são céticos, que de alguma forma já duvidaram da credibilidade da própria Palavra de Deus. Bom, a Bíblia é um livro que transforma a vida e realmente ele continua a transformar. Já transformou no passado, continua a transformar e tem transformado. A prova disso é que o irmão João falou, e eu também não foge a regra. Mas nós precisamos entender como é que a Bíblia transforma. A Bíblia não é só como se um livro mágico que as pessoas basta ler como tem algum conceito que algumas pessoas pegam um livro de sal, metem em cima da cama, ele pensa já que vai transformar a pessoa. Não, claro que tem uma regra e eu vou fazer menção. O livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele vai dizer assim, eu acho que o irmão João já abriu esse texto, ele diz assim: toda a escritura inspirada por Deus, primeiro passo, ela é útil para o ensino e para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia vai transformar a partir do momento que a pessoa que crer nessa escritura, sabendo que é a palavra de Deus, e começa a estudar, ele vai encontrar. Se o teu modo de vida não corresponde àquilo que é ensinamento de Deus, então a Bíblia vai te repreender. A Bíblia não vai só te repreender, ele vai te educar o que é que se fazer nesse momento, qual é a tua conduta, qual é a forma correta que estaria a se posicionar com base naquilo que é a escritura da Bíblia. Por exemplo, imagina que você é alguém que rouba, você vai encontrar ensinamentos na Bíblia
que reprova que você não deve fazer isso. E ele vai te ensinar. Se não deve fazer isso, vai te ensinar que não deve roubar, vai te ensinar o que se deve fazer. Claro que é trabalhar. Então aí estaria a tirar de alguém que está embaixo a fazer uma vida irregular, a profanar, quer seja para a sociedade, para aquilo que é o mundo cristão, a ser condenado. Mas é preciso exercer a fé, é preciso aceitar que com essa base. Imagina aqui um homem que ele vive na ideia de ter várias mulheres. Ele vai encontrar dentro da Bíblia assuntos que dizem que não, isso Deus odeia. E para quem crê e aceitou essa fé, automaticamente ele vai ter que aceitar que a conduta dele não é correta e se moldar naquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia é assim que transforma as pessoas, com base à fé. Não é a forma como as pessoas têm trazido, não. Basta você pegar um pouco Bíblia sem ler, que a tua vida vai se transformar. Isso é uma falsa ideia. Então nós precisamos, cada dia, de escolher a Bíblia, estudar e compreender. Vamos encontrar ensinamentos pontuais para nossos conflitos diários. E também tem o verso, né, anterior, antes do verso 16, que é o verso 15, de 2 Timóteo capítulo 3, diz o seguinte: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé, que é em Cristo Jesus. Ele transforma quando esta mesma palavra você lê crendo na autoridade dela. Ela fechada é simplesmente um livro, mas aberta é a palavra de Deus, que fala para o mundo. Poderiam passar algumas dicas de como verdadeiramente obter o poder que há nas Sagradas Escrituras naquela pessoa que nos ouve, que tem uma Bíblia lá no armário e não tem estudado a Bíblia? Como obter verdadeiramente o tesouro escondido nas Sagradas Escrituras? Bom, o primeiro passo, a Bíblia se estuda com um elemento que nós conhecemos, que já fizemos menção, que é a fé. Nós precisamos acreditar na Bíblia. Primeiro elemento é. Segundo elemento, nós precisamos ser humildes o suficiente, porque muitas das vezes isso também se aplica em qualquer área de saber. Quando você já é armado em doutor, conhece, tem conhecimento suficiente, muitas das vezes não se aplica quando tivermos que estudar a Bíblia. Nós precisamos ser humildes. Muitas das vezes a pessoa que estaria a nos trazer uma verdade na base da Bíblia é aquele que nem tem uma formação superior. Mas agora vai depender da nossa humildade de querer aceitar aquilo que está escrito. E a regra é essa. Tem um caso dentro da Bíblia que a Bíblia faz menção, acho que está no livro de Atos, só não me lembro aqui o capítulo, mas sei que é no verso 31. Ele vai falar do Filipe, que estava a interpretar um texto dentro da Bíblia e não estava... Aliás, o eunuco que estava a interpretar um texto na Bíblia que ele não estava a entender absolutamente nada. Então, o poder do Espírito Santo vai mencionar o Filipe para ir ao encontro numa cidade específica, para encontrar alguém que estava a ler os escritos do profeta Isaías. Isso prova que não é muito pelo conhecimento que você tem. Porque esse eunuco aqui, nós quando lemos a Bíblia, vamos perceber... Desculpa, gostaria só aqui de ajudar o telespectador, que é Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Ok, Atos, vamos ler esse Atos capítulo 2, né? 8, verso 26. Exatamente, vamos Em diante, aí encontramos aquele que é o relato de Filipe e o eunuco. Atos 8, né? Atos 8, 26. Ok, Atos 26, ele diz assim, eu vou ler a palavra, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai ao sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se achava no deserto, e Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o espírito de Filipe aproximou-se dessa carruagem e acompanhou correndo para lá. E Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: Senhor, entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? Então aqui é um caso prático de que muitas das vezes não basta só você ter a Bíblia em casa e começar a ler como você lê os livros de ciência. Você precisa aqui, quando nos percebemos, ver que o poder do Espírito Santo vai até a Filipe,
moveu o coração dele, porque ele era alguém mais experiente na palavra e que poderia ensinar a esse autofuncionário. Vê, esse autofuncionário dá para ver que é alguém que tem conhecimento, que é uma pessoa estudada, mas ainda assim não foi o suficiente para ele perceber os ensinamentos da Bíblia. E outro elemento que nós podemos adicionar aqui é a oração. Por que é a oração? A oração é o que é chamado você a falar para Deus. Então é a tua vontade de dizer a Deus, eu quero ler a Bíblia. E a palavra do Senhor, então, é a palavra do Senhor dizendo o que deves fazer. E ainda que o irmão Leonel falou de oração, eu gostaria aqui de dizer uma citação que diz que a oração é a chave nas mãos do cristão para abrir os tesouros e os portais celestiais. Perfeitamente. Não, João, o que você tem a dizer Certo. A palavra de Deus, né? sobre como verdadeiramente obter o poder, né, do estudo da palavra de Deus? Senhor irmão Leonel já falou, né, muito bem, que a primeira coisa é despir-se daquilo que você és. Aquilo que você é, se, né, és uma pessoa, né, de grande posição na sociedade, em primeiro lugar você precisa despir-se dessa, né, dessa tua forma, ou seja, da maneira como você és visto na sociedade, no teu trabalho. Então o que você deve fazer? É se dirigir às Escrituras Sagradas de forma a não levar, né, o teu eu. Então quando você se aproxima da palavra de Deus, com vontade de aprender, né? Então Deus vai iluminando a tua mente e você vai entendendo a palavra de Deus. E a outra coisa, a palavra de Deus, porque Deus ele não olha nível social para revelar a sua palavra, ele vê o interior da pessoa, né? Por que estás a ler a palavra de Deus? Qual é a tua intenção? Ele vê isso. É por isso que ele acaba por capacitar aqueles que humildemente se dirigem às Escrituras Sagradas. Mas se você tiver preconceito, suponhamos que você és um cético, não acreditas na palavra de Deus, infelizmente não vais entender. Porque a primeira coisa, você precisa acreditar que esta palavra é atemporal e relevante e válida para todas as épocas. Enquanto que, né, outros livros são temporais, né, são mensagens assim, né, que são assim que é específica para alguém. A Bíblia tem autoridade de forma singular. É uma palavra de Deus que ela é válida para todas as épocas e ela também é necessário que, se a princípio não tiveres a entender, podes procurar também alguém tá conforme o irmão Leonel já frisou, para te explicar. E ela também ensina a maneira correta de lê-lo, né? Isaías fala muito sobre isso. Acredito que é Isaías 8:32, se não me engano. Um pouquinho aqui, um pouquinho Sim, ele ensina a regra de estudar. Sim, 14:12. Sim, ele ensina a regra de estudar. Então, quando você estuda a Bíblia sobre um determinado o mesmo assunto, você busca um pouco aqui, um pouco aí, você acaba por compreender a vontade de Deus a partir da sua palavra. Exato. E eu queria... Estamos quase na reta final. Gostaríamos que você que nos acompanha do outro lado não esqueça de dar um like e também se inscrever, porque quanto mais você vai se inscrevendo e vai partilhando este podcast com esses missionários excelentes, mais o nosso canal cresce e outras pessoas também terão o privilégio de aprender aquilo que você está a ouvir nesse momento. Então, se inscreve. Sim, eu dizia que, acrescentando naquilo que já fizemos menção, é só olhar para aquilo que é a história do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando chegou naquela época, ele encontrou pessoas sábias, pessoas com conhecimento, que já estavam mais, que entendiam. Deus trabalha assim. Quando nós vamos no Antigo Testamento, vamos ver que quando o rei David foi levantado, dentro dos irmãos dele também havia essa contradição. Ou seja, para eles, aquelas pessoas que tinham físico, que com outros elementos mais avantajados, parecia que deviam ser impulsionados para rei. Mas, infelizmente, o profeta, quando chegava aí, ele começou a fazer menção que Deus não olha a forma como nós lê, porque Deus, quando olha para toda a humanidade, ele vê a forma da sua capacidade omnisciente, omnipresente, ele consegue perceber realmente qual é a nossa intenção, a nossa grandeza, muitas das vezes é vista na bondade, naquelas coisas que hoje em dia já nos fazem sentir, a humanidade já acabou esquecendo, e para Deus conta muito, porque quando nós não nos colocamos
a submeterem o máximo possível e humilde, automaticamente Deus vê que não, esse não tem. Se você olhar para aquilo que era o povo quando Jesus se apresentou, você consegue perceber que Jesus escolheu pescadores, escolheu pessoas muito simples para trabalhar com ele. Por quê? Porque eles estavam aptos para aprender. Já outras pessoas, se calhar, iam ainda constatar, vamos ver aí, não, como a Bíblia faz menção, não, doutor da lei, vamos ainda discutir sobre esse assunto. Jesus não ia levar isso em consideração. Então era preciso que essas pessoas se reduzissem para que Jesus crescesse. Então esse é o critério essencial, a receita essencial para que as pessoas conseguem encontrar plenitude e se tornam perfeitamente habilitadas. Certo. Em um minutinho eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como permanecer firme diante da presença de Deus quando nós sabemos que existem três respostas principais que um homem pode esperar de Deus, né? O não, sim e espera. Essas são respostas muito conhecidas. Como consolar alguém ou como permanecer firme diante de Deus quando você recebe um não? Como este meu querido irmão, a mamã, o papá que nos vê no outro lado, vai poder permanecer firme quando receber um não de Deus? Porque a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz: pedi e recebereis, batei e a porta será aberta, buscais e achareis, porque aquele que pede recebe. Imagine eu pedir e depois receber um não de Deus. Quais são as dicas que podem passar aqui em um minuto para consolar o coração daquele que tem recebido um não? Para permanecer fiel à palavra de Deus, em primeiro lugar você precisa conhecer a quem você adora. Você precisa conhecer. É tipo um amigo teu, ou teu pai, você pedir alguma coisa e ele negar, dizer que não. Você precisa analisar por que o pai quer. Me negou. De igual modo, quando você conheceres a Deus, você vai entender que o não de Deus é benéfico para nós. Amém. Não, que quando você recebe um não de Deus, estás a orar, mas aparentemente a oração não é respondida ou não é ouvida. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, você precisa orar mais e esperar a resposta de Deus. Ou seja, o que deve ver é que Deus não atende segundo o nosso tempo, Ele atende no tempo dele. E Isaías diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, quando você sentes que não foste respondido, ainda assim permaneça fiel, agradeça a Deus, porque o não de Deus é algo benéfico que vem daí. Ou seja, Deus primeiro te prepara para te dar alguma coisa. Se calhar naquele momento você não está preparado para o que você quer. Acabaste de quê? De pedir. Exato. Sim. E eu gostaria de ler um pouquinho também, né? Um texto muito bom. Se calhar porque uma das maneiras para você, eu vou já terminar com um comentário, uma das maneiras de você conhecer mais a Deus, né? Para que você resista no não, aparentemente. Exato. Então, Isaías, Deuteronômio 6, versículo 6, né, 5, ele diz que amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras, verso 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás, né? E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Mas eu queria aqui enfatizar o verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando você tens a palavra de Deus no teu coração, você vai conhecer a quem você adora. E daí você não ficarás decepcionado caso você ache que a tua oração não está sendo respondida. Bom, quando nós falamos sobre oração não ser atendido, não ser atendido, ou atender ou não atender, lembramos que Deus é um onisciente, Ele sabe. Muitas das vezes o problema não está naquilo que Deus vai dar ou não vai dar, tá? A forma como nós estamos a pedir e a quem, se calhar Deus olha para nós, não é o momento. Vê, tem um texto muito clássico que a Bíblia fala no capítulo 7 de Mateus, verso 9. Ele diz assim, ora, vamos ainda ler, acho que verso 9. Ora, vocês... como é que é? 7, 9. Não, 9. 9 diz assim, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou seja, se você pedir um peixe, dará uma cobra. Ora, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará boas coisas que vocês pedirem. Ou seja, já sabemos que Deus deixa claro que Ele vai dar tudo de bom e de melhor. Mas só que às vezes uma coisa que a gente pode idealizar, que estaremos a pedir, Deus também pode dizer que isso não é bom para ti, o momento não é oportuno. Imagina que nas condições que nós vivemos em Angola, possa ser a tua concepção de querer ter uma arma, um míssil. Eu estou pedido, mas também como é que Deus vai atender um pedido desse? Tudo bem que é algo que você quer, mas Deus vai olhar, esse não vai ajudar nada, vai criar problema com isso. Então Deus pode não atender esses pedidos. Mas como o irmão João falou, quando nós conhecemos a Deus a quem servimos, sabemos que o amor que Ele sente por nós, o livro de Romanos deixa claro que não há nada que nos separa dele. E Deus nos dará sempre boa coisa para os seus filhos. Tudo de melhor. A prova disso é a existência que a Terra deixou, né? Deus deixou a Terra com todos os recursos que nós conhecemos. Existe cada recurso e Ele não colocou aí uma condição para você achar. Desde que você encontra e cumprindo as leis dos homens da Terra, acaba sendo teu. Então já dá para ver que Deus quer dar o melhor para nós. Mas a maior dificuldade que existe nisso é a forma como nós pedimos. E existe um critério e uma forma correta que, pelo menos eu aplico, que quando nós queremos pedir alguma coisa diante do nosso Deus, então nós vamos se basear naquilo que é a vontade dele. E a vontade dele está na palavra. Então você precisa estudar a palavra dele, conhecer o que é a vontade de Deus e você se basear nas promessas que Deus já fez menção. Então ali estaria a ajudar, então evitaria receber muitos não da parte de Deus. Amém. É por ali. Conhecimento é poder. E quando se fala do conhecimento da palavra de Deus, muito poder ainda mais. Então, agradeço bastante aos missionários, aos meus amados irmãos, por terem participado neste grande encontro, ao missionário João que também tem redes sociais e poderiam lhe contactar a um outro momento, ao nosso missionário Leozão Moraes, que também usa redes sociais com seus nomes, e só lá indo pesquisando vocês vão conseguir buscar mais informações destes servos do Senhor. Que o Senhor abençoe o vosso ministério e que tenham uma vida cada vez mais próxima do autor e consumador de nossa fé. Amém? Amém. Muito obrigado. Amém. Foi um prazer. O prazer é todos nossos. Então, a si que nos acompanha, desejamos tudo de bom e que verdadeiramente estudes a palavra de Deus, apegando-se às promessas de Deus. E hoje tivemos a plena certeza de que, mesmo sendo antiga, ainda transforma o coração nos dias atuais. Que o Senhor o abençoe. Um forte abraço. Fique com os amigos do canal Verdade e Vida.